Olá pessoal, prosseguindo na retrospectiva 2018, 5 livros de ficção que eu li esse ano e que eu recomendo para vocês. Tá? O primeiro livro é o livro Lepanto, do Chesterton. Esse livro na verdade é um poema que o Chesterton vai tratar da grande batalha naval que aconteceu por volta ali de 1570, em que como toda assim batalha épica, né, a vitória veio do mais fraco. Então a armada que foi montada ali meio que pegando um pedaço daqui, outro dali, das tropas da cristandade, venceu no mar a frota muçulmana. E essa vitória é importante porque se eles tivessem perdido Lepanto, provavelmente toda a Europa teria sido conquistada definitivamente pelos muçulmanos. Então ali é um ponto de inflexão no mar, que anos depois teria em Viena a derrota campestre que teria segurado a expansão muçulmana na Europa. E Lepanto é uma vitória que é atribuída ao irmão bastardo do Filipe II, né? São filhos da Catarina de Médici, que é como é que é o nome? O John of Austria, o João da Áustria. Então ele acaba assumindo o controle, assumindo a liderança, né, dessas tropas e consegue essa vitória naval. E o Chester conta toda essa epopeia de forma sensacional, falando de todas as lideranças que existiam na época, falando de Filipe II, da Elizabeth, né, do príncipe muçulmano, falando daqueles que já tinham morrido. Então Maomé aparece como personagem também, os santos aparecem também como personagens, e terminando o poema ali falando de um soldado muito especial, que era o Miguel de Cervantes, que não só lutou em Lepanto, como ele perdeu uma mão, ou o movimento da mão, nessa batalha também. Então Lepanto, o poema do Chesterton, é algo assim de sensacional. Um segundo livro é uma peça de teatro, né? Uma peça de teatro chamado Our Town, do Thornton Wilder, que é simplesmente, absolutamente sensacional. É uma peça que despertou para mim a importância do momento, a importância de você viver a vida enquanto ela está acontecendo, porque você não pode tê-la como, digamos assim, como algo que é dado e que você vai poder ficar com ela a vida toda. Então Our Town é uma reflexão sobre a infância, a maturidade, a velhice, tudo isso conectado em 3 atos de profunda sensibilidade e profunda imaginação do autor. Simplesmente essa peça aí é daquelas para ler pro resto da vida também. Em terceiro, esse ano eu acabei fazendo um curso de crônicas com o professor Rodrigo Gurgel, né, por internet, e comecei a ler bastante crônicas. Então eu poderia citar aqui Chesterton, poderia citar o Nelson Rodrigues, mas eu vou ficar aqui com o livro 50 Crônicas Escolhidas, do Rubem Braga. Foi um livro que eu li esse ano, e o Rubem Braga ele tinha esse talento absurdo de narrar pequenos acontecimentos do cotidiano, né, e extrair disso uma lição para a gente, né, extrair as coisas profundas que estão envolvidas nesses pequenos acontecimentos, além de escrever muito bem, etc. e tal. Então 50 Crônicas Escolhidas, do Rubem Braga, é um terceiro livro que eu li. Um quarto é um livro que eu já devia ter lido há muitos anos, né, que as pessoas leem normalmente na infância, mas eu não li. Fui ler agora, depois de velho, que é O Pequeno Príncipe. Eu já tinha uma noção que ia me surpreender com o livro, e realmente me surpreendi. É um livro filosófico, reflexivo. A gente de vez em quando vê aquelas frasezinhas que são pensadas do Pequeno Príncipe, né? E fica parecendo um livro de autoajuda, mas não é isso não. Aquelas frases
ela traz uma essência do livro, uma essência do pensamento do Exupéry, que é coisa brilhante. Então, O Pequeno Príncipe é um livro, também livro válido para a vida toda. Então, é um livro que eu me deliciei muito com ele, né, e me deu muita coisa para pensar. E por fim, o quinto livro é um livro do Graham Greene, chamado O Poder e a Glória, The Power and the Glory. Esse livro, esse ano eu também li muitos livros que pejorativamente ou não é chamado assim de literatura católica. E esse O Poder e a Glória é um desses livros. O personagem principal é um padre que está vivendo no México, ali na época dos anos 20 ou 30, em que o catolicismo foi proibido no estado que ele estava do México. Era proibido rezar missa, era proibido os sacramentos, e os padres que não cumpriam essa regra, eles eram mortos. Inclusive os padres foram obrigados a se casar. Os padres eram obrigados a se casar, a constituir uma família. Caso contrário, seria um crime de traição. Logicamente, nós estamos falando da época dessa Revolução Mexicana, em que se instalou um regime marxista ateu no México. E um grande mote disso era vencer justamente a Igreja Católica. Então ela foi perseguida de muitas formas. Esse padre é um padre pecador, ele tem um filho, né, mas ele sente aquele dever de continuar, de não negar, por mais que ele se considere indigno, que ele se considere um pecador. Sempre que aparece alguém pedindo um sacramento, pedindo para rezar uma missa, ele cede, e a polícia vai chegando cada vez mais perto dele. E várias vezes durante o livro ele tem a possibilidade de fugir daquilo tudo, que é o que ele mais quer, mas recusa por causa desses chamados, né? E tem como antagonista um tenente, que é um ateu fanático, que acredita realmente naquela causa, e acredita que tudo de ruim que tem no México foi criado pela igreja, e essa igreja tem que ser destruída. E no final, lógico, vai ter um confronto entre eles. É sensacional. Então esses são 5 livros de ficção que eu li esse ano, que eu recomendo. E fica um bônus aqui, um livro que eu reli, né? Eu tenho me dedicado cada vez mais tempo à releitura, né? Uma frase, acho que era do Milor, que diz que a verdadeira leitura é a releitura. Então eu reli esse ano, aproveitando os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, o livro mais famoso sobre a Primeira Guerra, que é o Nada de Novo no Fronte. E continua um livro absolutamente maravilhoso, que conta a história de um soldado alemão no meio das trincheiras durante a guerra, né? Passando por várias fases. Ele é ferido, recolhe ao hospital, retorna para o campo de batalha, vê os amigos morrer, né? E conta as lembranças do início da guerra, do entusiasmo inicial, depois aquela guerra das trincheiras. Então Nada de Novo de Fronte, do Henri Maria Remarque, é um livro que eu reli esse ano, que também para guardar bem. Então essa aí são a retrospectiva, né, uma pincelada dos livros que eu considerei mais importantes que eu li de ficção esse ano.